Alô, 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 tá gravando? Não parece que tá gravando. Ah, sim, agora tá gravando. Ok. Gente, então, na segunda parte da aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre conceitos e definições de química farmacêutica medicinal, o que a gente estuda no curricular, falar um pouquinho de mecanismos de interação molecular e assim por diante. São coisas básicas, são conceitos fundamentais que ao longo dos semestres vão revisitar em contextos diferentes e com aplicações diversificadas. Então, só para estruturar aqui essa segunda parte da aula, eu dividi ela em dois grandes momentos. No primeiro momento, eu vou falar sobre algumas definições e o escopo desse componente curricular e falar para vocês sobre um dos conceitos que tem guiado no desenvolvimento de fármacos, pelo menos nos últimos 50 anos, que é a similaridade química. Na segunda parte da aula, eu vou, então, discutir com vocês se é possível explicar a atividade farmacológica apenas com base numa visão química, por exemplo, reatividade, lei de ação de massa, como um balanço estequiométrico, ou se eu preciso incluir nessa explicação um alvo terapêutico, e em quais casos. Para chegar, então, na discussão dos modelos de interação molecular. São aqueles chave de fechadura, encaixe induzido e assim por diante. Muito do que eu vou falar aqui, vocês já viram em outros componentes curriculares. Então, muito do que eu vou falar vai ser uma recordação, vai reavivar a memória, mas talvez com um enfoque um pouquinho diferente. A primeira coisa que a gente precisa, então, é definir o que a gente vai estudar. E para isso, eu vou usar uma abordagem um pouco histórica, já que eu sou antigo. Até os anos 2000, esse componente curricular, em todas as universidades e faculdades públicas, ele era chamado de química farmacêutica. Química farmacêutica estudava única e simplesmente a relação entre a estrutura química e a atividade biológica. O que isso quer dizer? A gente estudava, por exemplo, como que eu modifico a estrutura de um anti-inflamatório para que ele possa sobreviver ao pH do estômago e ser absorvido. Que modificações na estrutura desse anti-inflamatório garante a ação farmacológica dele, aumenta a meia-vida e assim por diante. Então, era uma sucessão de classes terapêuticas e exemplos de fármacos. Comparar a estrutura química desse com desse. Esse tem um cloro a mais. Qual que é o impacto disso? Aumenta a meia-vida. Mudou o cloro de posição. Qual que é o impacto? Isso. Era uma aula extremamente decorativa. Então, a gente via, 30 classes terapêuticas no semestre. A gente via tudo de classe terapêutica. Todas as classes terapêuticas. A gente via a fisiologia, farmacologia e essa relação de produtividade de diversas classes. E nas aulas práticas, a gente estudava controle de qualidade de matéria-prima, basicamente dos IFAs. Por que era assim? Porque até os anos 2000 não existia desenvolvimento de fármaco no Brasil. Então, para que eu vou ensinar os alunos a fazer algo que não tem mercado de trabalho? Olhando para um lado mais positivista, essa formação é que garante um diferencial em relação a outros profissionais de saúde. Eu coloquei aqui em relação ao médico, mas, na verdade, é uma discussão multiprofissional. Vocês são os únicos habilitados a justificar química e estruturalmente por que o fármaco X é mais tóxico, ou tem menor meia-vida, ou é mais potente que o fármaco Y. O médico não é capaz de fazer isso. O enfermeiro não é capaz de fazer isso. Do ponto de vista de formação básica, tem vários cursos que têm mais farmacologia do que os médicos. Os médicos têm uma formação em outras coisas. Essa formação aqui, de entender a réia, é também fundamental
no contexto da resolução do CFF, que está sendo um hot topic aí recentemente, que é a prescrição farmacêutica. Né? Isso daí vai ser um motivo de debate, de embate com a classe médica durante algum tempo. E com certeza vai haver uma judicialização ao redor disso. Eu não quero discutir aqui com vocês quem está certo e quem está errado. Porque senão a gente vai gastar a aula inteira falando disso. Tá? Mas eu quero fazer uma provocação, que é a seguinte. Essa resolução do CFF, ela se baseia no fato de que as diretrizes curriculares nacionais de 2017 dizem que o farmacêutico deve ser formado com competência em prescrição farmacológica. Não quero que você julgue os outros. Vamos cada um fazer uma autocrítica. Não é? Será que a nossa matriz curricular nos dá realmente essa formação? Se ela não dá, o que a gente precisa mudar para ter isso? Porque se a gente acredita que a prescrição farmacêutica é correta, nós precisamos fazê-la de forma responsável. Porque são vidas em jogo. Né? Para ter uma prescrição farmacêutica correta, entre outras coisas, química farmacêutica tem que ser um componente fundamental. Tá? Então, não sei se isso vai para frente ou não, mas se for, e vocês não tiverem uma química farmacêutica sólida, você nunca vai ter segurança de exercer esse lado da sua profissão lá no hospital ou na farmácia de comercialização. Bem, preciso dizer para vocês que nos últimos 20 e poucos anos, o cenário mudou. Né? A indústria farmacêutica ela não está mais restrita ao invase. Né? Com a lei dos genéricos, ela mudou de cara e a indústria farmacêutica percebeu que dá para ganhar dinheiro com genérico, mas dá para ganhar muito mais dinheiro com fármacos inovadores, que são protegidos por patente. E a indústria farmacêutica nacional começou a prestar atenção na parte de planejamento e desenvolvimento de fármacos. E esse é um mercado que surgiu, que cresceu muito, principalmente no Sudeste, tá? Onde as indústrias farmacêuticas se localizam, mas tem se ampliado para outras regiões do país. E eu trouxe aqui como exemplo um anúncio da Eurofarma, que é uma empresa farmacêutica de capital 100% nacional. Tá? Que tem uma área de pesquisa e desenvolvimento extremamente ativa. Com o laboratório de Tom, que eles investiram aqui, 615 milhões. E isso, então, cria um mercado de trabalho para profissionais farmacêuticos. Por quê? Tem lá bioquímico. Bioquímico é farmacêutico. Químico. Farmacêutico. Você viu que os médicos eles não estão aqui. Né? É praticamente farmacêutico e químico que atua aqui. Agora, o químico, ele consegue entender a parte biológica da ação dos fármacos? Ele tem essa formação? Quem tem essa formação são vocês. Então, os líderes de equipe geralmente são farmacêuticos. Quem vai para a bancada sintetizar, tirar o cloro para e colocar em meta, pode ser o químico. Mas quem disse para ele que precisava fazer isso, geralmente é o farmacêutico. Desde que a gente ocupe nosso espaço com responsabilidade. A gente precisa entender como que a química farmacêutica medicinal é usada, então, no planejamento de fármacos. Tá? E é isso que a gente tenta passar para vocês ao longo do semestre. Em vez de ficar falando de classe e exemplo, no movimento passado, a gente explora as ferramentas, os conceitos básicos e tenta exemplificar aquela aplicação. Para que vocês, sabendo o conceito, sabendo usar o ferramenta, possam aplicar ele no problema que vocês quiserem.
Assim, se nós queremos, então, atuar nessas equipes multidisciplinares em papéis de liderança, a gente precisa entender o que diferencia um composto bioativo que eu identifico na minha bancada de um fármaco que chega lá na prateleira da farmácia. Tem um longo caminho. E nesse caminho, a molécula de interesse, o composto bioativo, ele vai mudando de nome. Ele passa para composto protótipo, candidato a fármaco, fármaco clínico, até chegar a fármaco. Entender essas diferenças, que propriedades cada um desses nomes guarda, é de suma importância. E essas propriedades estão relacionadas com a estrutura química, com modificações da estrutura química. Eu deixei para vocês lá no Moodle um artigo em português que fala dessas definições e das propriedades. Tá? Mas o que a gente quer em química farmacêutica é ser capaz de olhar para uma estrutura e entender como que aquela modificação impacta, por exemplo, na seletividade, na potência, na biodisponibilidade ou na toxicidade. Para vocês terem dimensão do que eu estou falando, eu tenho aqui exemplificado duas moléculas, morfina e heroína. Qual delas é fármaco e qual delas é droga? Essa definição que veio à mente de vocês é baseada na estrutura? É baseada no quê? Porque, do ponto de vista químico-farmacêutico, eu tenho que justificar por que isso aqui é um fármaco, por que isso tem utilidade terapêutica, e isso não, com base na estrutura química. Então, eu preciso analisar a estrutura e perceber que a alteração de uma para outra é na verdade, duas acetilações. Acetilação, venhamos e convenhamos, é uma coisa fácil de fazer, hein? E essa acetilação mudou o perfil farmacocinético ou farmacodinâmico dessa molécula da heroína de tal forma que ela deixou de ter utilidade terapêutica. Então vejam como compreender a relação entre mudanças na estrutura e seu impacto na atividade biológica é importante. Tá? Só para contextualizar, a heroína nem sempre foi droga. A heroína já foi fármaco. Depois que descobriu o efeito que ela causa de dependência, é que ela deixou de ter uso terapêutico. Tá? Se eu olhar essas duas estruturas, vocês diriam que elas são parecidas ou diferentes? Mas elas têm, então, essa medida de semelhança tem um viés incorreto aí, correto? Concorda comigo? Porque se elas são semelhantes, elas devem ter atividade biológica semelhante. Né? Inclusive, deixa eu ver se isso aqui está aqui, se eu coloquei aqui. Ah, não está. Isso é o que a gente chama do princípio da similaridade química. Duas moléculas que são quimicamente similares, elas têm que ter a mesma atividade biológica. E é isso que guia todo o planejamento de análogos do primeiro composto bioativo para otimizar seletividade, potência e disponibilidade à medida que eu diminuo a toxicidade. Tá? Mas então, percebam que eu vou ter que entender um pouquinho melhor essa questão da similaridade química. E para fazer isso, eu vou ter que usar algum tipo de descritor químico, ou um parâmetro, para dizer que duas moléculas são mais ou menos parecidas. Aliás, mais ou menos parecida é um negócio meio subjetivo. Né? Eu preciso ter um número, eu preciso quantificar o quanto elas são parecidas ou diferentes. Para vocês terem uma ideia do desafio envolvido nisso, vamos em vez de imaginar moléculas bioativas, vamos imaginar um objeto que representa o meu composto bioativo que eu identifiquei lá no IC. Eu isolei um produto natural e ele é bioativo.
ele está representado por esse objeto aí no centro. E eu quero agora sintetizar um análogo, que também eu espero que seja bioativo. E eu tenho como ideias esses objetos ao redor aí. Quem que é mais parecido com o objeto do centro? Quem vocês acham que é o bioativo? O derivado bioativo, o análogo bioativo? Depende? A resposta mais correta realmente é depende. Depende do que é essencial para a atividade biológica que eu estou observando. É a forma, é a cor, é a classificação, é o nome. Isso tudo são propriedades, né? Que quando eu estou falando de molécula, eu poderia entender como número de doadores ou receptores de hidrogênio, acidez, formato, lipofilicidade, uma série de descritores, parâmetros que vão influenciar na atividade biológica ou não. Então, eu tenho que escolher os parâmetros que eu vou utilizar para depois dizer se as duas moléculas são parecidas ou não. Para calcular a similaridade. Tem formas diferentes de calcular a similaridade. A mais famosa é um tal de coeficiente de Tanimoto, abreviado ali por TC. Tá? Do ponto de vista conceitual, o que o coeficiente de Tanimoto mede? Dadas as duas moléculas A e B, ou melhor dizendo, Azão e Bzão, no numerador e denominador, né? Numerador, eu tenho as características que são comuns às moléculas Azão e Bzão. E no denominador, o que é específico da molécula A ou da molécula B. Isso é a notação superior. Tá? A notação inferior, ela diz a mesma coisa, só que usando letras diferentes. Eu estou chamando de C, o que é Czinho, o que é comum às moléculas A e B. Azinho, o que só tem na molécula A, e B, o que só tem na molécula B. Então, o coeficiente Tanimoto ele é calculado como C, o que é comum, dividido o que tem em A mais o que tem em B, menos o que é comum aos dois. Tá? Existem outras formas de calcular a similaridade. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Vamos utilizar, por enquanto, só o coeficiente de Tanimoto. Tá? E em algum lugar do passado distante, mais ou menos em 1985, tinha uma pesquisadora da Pfizer, chamada Yvonne Martin, que ela, no artigo dela, disse que moléculas que têm um coeficiente de Tanimoto maior do que 0,8, fazendo uma análise das moléculas até então estudadas pela Pfizer, que eram milhares, ela chegou à conclusão que moléculas que têm um índice Tanimoto, coeficiente Tanimoto maior do que 0,8 têm a mesma atividade biológica. E isso virou um número mágico. Tá? Então, duas moléculas que têm TC maior do que 0,8 têm a mesma atividade biológica. É isso que a gente espera. Ou muito próximo. Tá? E aí, a gente chega em situações onde a gente vê que isso não é tão simples assim. Por exemplo, eu tenho aqui dois pares de moléculas. Na parte superior, perto daquele LIP ali, são inibidores de lipoxigenase. Então, no desenvolvimento de inibidores de lipoxigenase, fizeram esses dois pares de moléculas. Tá? Testaram a atividade inibitória da lipoxigenase e viram que a molécula da esquerda tem um IC50 de 100 micromolar, da direita de 1 micromolar. Pergunta 1. O que é IC50? É a atividade inibitória mínima?
reformular minha pergunta. Quem é mais potente? A molécula que tem um IC50 de 100 ou a molécula que tem um IC50 de 1? De 1 ou de 100? 100. Quem não faz ideia? Pronto. Vamos lá. IC50 é a concentração para obter inibição da resposta em 50%. Se eu preciso de 1 micromolar para inibir em 50% a resposta, essa molécula é mais potente de outra que eu preciso jogar no sistema 100 micromolar para obter a mesma redução de 50%. Claro para todo mundo? Tá. Acontece que esse par aí tem um coeficiente de Tanimoto de mais de 0,8. Isso é uma exceção. Aí, vamos olhar esse outro par aqui. Esse aqui são inibidores de farnesiltransferase. É uma enzima envolvida no processo de crescimento celular. A farnesiltransferase, ela adiciona uma cadeia alquílica que ajuda a proteína a ancorar na membrana celular. Vocês não precisam saber nada disso. Só estou contextualizando. Tá? O importante aqui é que nesse par, de novo, eu tenho o coeficiente de Tanimoto acima de 0,8, mas a molécula da esquerda tem um IC50 de 10 micromolar e da direita 7 nanomolar. De quanto, aproximadamente, é a diferença de potência de uma para outra? 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, aproximadamente 1000 vezes. E aí que eu estou indo de micro para nano. Tá? De novo, essa aqui é a mais potente. Não é esperado que moléculas tão parecidas tenham diferenças de atividade tão grandes assim. Né? Como que a gente explica essa falha aqui? A resposta mais simples. Eu estou usando um descritor errado para calcular o Tanimoto. Se eu estiver utilizando um descritor 2D, a molécula pode ser parecida. Mas quando eu olho essas moléculas tridimensionalmente, elas podem ser muito diferentes. Vocês entendem que moléculas parecidas bidimensionalmente podem ser diferentes tridimensionalmente? Vocês entendem que moléculas diferentes no 2D podem ser parecidas no 3D? Olha, cuidado com o que vocês dizem para mim, que está gravado. Né? Porque isso me dá depois o direito de fazer perguntas sobre isso, em momentos avaliativos do semestre. Vou reproduzir de novo, só para ter certeza. Moléculas que são diferentes no 2D podem ser parecidas no 3D? Sim ou não? Exemplos tem vários, mas se eu mostrar para vocês, aí a resposta fica óbvia. Pode? Quem falou pode? Quem falou? Entendi. Na minha época não tinha nem, mas eu entendi. Né? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor, tá? Que no 2D a molécula tem uma hidroxila na direita e essa a outra molécula tem uma hidroxila para cima. Mas quando essas moléculas adotam uma conformação, ou seja, um arranjo espacial, eu consigo colocar as hidroxilas na mesma posição no espaço. E o resto do esqueleto fica sobreposto. Então, pode sim
ocorrer o caso de moléculas que são muito diferentes no 2D serem parecidas no 3D. Eu só vou enxergar isso se eu usar descritores tridimensionais. Se eu usar descritores bidimensionais, eu vou conseguir ver que moléculas são parecidas ou diferentes no 3D? Óbvio que não. O que você falou da questão do Enem me lembrou de um livro chamado Flatlands. Vocês assistiram Big Bang Theory? Sheldon fala desse livro, Flatlands, na primeira temporada, né? Que é a vida da perspectiva de um ponto que descobriu que o mundo é 3D. Né? A narrativa é incrível, mas você precisa desenvolver, que brinca com essa visão sua do 2D com o 3D. Né? Vamos lá. Então, baseado nessa discussão que nós tivemos, o que vocês acham que é melhor utilizar? Descritores bidimensionais, tridimensionais, ambos? Qual que é a vantagem? Qual que é a limitação? Muitas perguntas ao mesmo tempo, né? Vamos por partes. Quais são as vantagens de descritores bidimensionais? É mais fácil para vocês compreenderem hoje em dia, porque vocês até hoje só viram moléculas bidimensionais. Né? Vocês conseguem me dar um exemplo do que seria um descritor bidimensional? Quantidade de carbono e hidrogênio é unidimensional. Isso está na fórmula química. Ortometapar, então, você está falando da posição relativa 2D entre dois grupos. Ok. Uma outra forma de dizer a mesma coisa é... Vou dar um exemplo aqui. É eu dizer que esse cloro está a 1, 2, 3, 4 ligações, que está numa distância de 4 ligações, ou que ele está numa distância de 1, 2, 3 ligações. Então, quando eu falo em distâncias topológicas, distâncias entre dois grupos atômicos, em ligações, isso é um descritor 2D. Tá? Existe um número infinito de descritores 2D desse tipo de distância. Não é? Eu poderia dizer o número de vizinhos desse carbono, o número de hidrogênio do vizinho desse carbono, tem um monte, tá? Mas bidimensionalmente. Qual que é a diferença dessa distância topológica para uma distância tridimensional? Nesse caso, que nenhum, porque é planar. Mas imagine uma molécula que adota conformações diferentes. A distância vai variar com a conformação. Não é? Vamos, espera aí. A distância em número de ligações desse cloro para esse CH3 é fixa? É fixa. Se eu fizer uma análise conformacional dessa molécula, a distância entre o cloro e o CH3 vai ser única? Não, porque isso aqui é rotacionável. Então, eu vou ter várias distâncias. Se eu usar a distância errada, a conformação errada, para comparar duas moléculas, eu vou chegar numa conclusão que faz sentido biologicamente falando? Não. Como que eu sei qual conformação usar? A mais estável? Quem vota no mais estável? É uma ideia razoável. Por que você acha que é mais estável? Vai estar mais presente.
Aonde? Meio racional. Eu sou um meio racional? No seu exemplo, eu sou um meio racional. O paciente é um meio racional. É? Porque o meio racional é uma solução aquosa. O fármaco, para ter sua ação biológica, ele fica em solução aquosa? Ou ele interage com alguém? Quando ele, vamos associar com um conceito que você já sabe, caixa induzido. Quando ele interage, a molécula não muda de conformação? Então eu posso usar a mais estável? É a correta? Não é a correta. Talvez seja a mais próxima da correta que eu sei por enquanto. Mas ela não é a correta. A conformação bioativa geralmente não é a conformação mais estável. E isso gera um problema. Porque todos os descritores 3D são dependentes de conformação. Se eu não sei quais conformações usar, que utilidade me tem os descritores 3D? E aí a gente vê uma limitação. Tá? A menos que você tenha uma ideia de qual é a conformação bioativa, os descritores 3D deixam de ser úteis. Ou tão úteis quanto eles pareceriam ser à primeira vista. Porque o argumento inicial para usar o 3D é o reconhecimento molecular é tridimensional. Então, usar um descritor 2D para descrever um evento que é 3D nunca vai ser correto. Né? Então, tem o pessoal que advogou que tem que usar o 3D. Aí o pessoal do 2D falou assim, bonito, seu argumento. Com qual conformação? Então, existem vantagens e desvantagens para cada um deles. Tá? E uma outra coisa que a gente vai ver mais à frente, vamos dizer que horas são, por favor? 13. E uma outra consideração que a gente vai fazer é o seguinte. Quando a gente está comparando duas moléculas e dizendo que elas são similares ou diferentes entre si, eu estou olhando para elas como um todo. Não é? Vamos olhar aqui na fórmula de Tanimoto. Eu estou pegando o que é comum às duas e estou dividindo pelo que é específico de cada uma delas. Mas eu estou olhando para todas as propriedades. Acontece que, na hora da atividade biológica, é um negócio assim, então, todos os átomos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres? São todos eles igualmente relevantes para a atividade biológica? Eles são tratados de forma igual pelo receptor? Não. Isso é uma outra limitação da similaridade química. Tá? Ou eu deveria dizer um caso especial da similaridade química. Porque quando eu calculo a similaridade entre os grupos que têm relevância para a atividade biológica, aí eu volto a fazer sentido o que eu estou dizendo. Como que a gente sabe quais são os grupos importantes para a atividade biológica? Cenas dos próximos capítulos. Vamos seguir aqui. Tá bom? Foi. Tá? Com isso, encerra a primeira parte da aula de hoje de conteúdo. Eu vou tentar ser rápido aqui para falar sobre mecanismos de ação e discutir se ele pode ser explicado em razões puramente químicas ou se eu preciso de algo mais. Vamos de novo historiar isso. Né? A descoberta de fármacos, ou a descoberta de moléculas com aplicação terapêutica, ocorre desde quando? Desde sempre. Né? Desde que a humanidade existiu. Né? No começo, não com moléculas isoladas. Eu usava um chazinho, um emplasto, alguma coisa assim. Um pó de osso de leão,
coisas que tinham mais ou menos fundamento. Né? A partir do século XVII, final do século XVII, já começou-se a gente a ter substâncias isoladas. Lá no século XVII, 1800 e alguma coisa, tinha-se ideia do que era receptor? Com certeza. Né? Vocês não leem muito livros de história da ciência, né? Tudo bem. Receptor é um conceito que surgiu na década de 40 do século passado. Tá? Então, 1940, 1930, né? É que a palavra receptor foi usada pela primeira vez. Talvez um pouquinho antes, 1920 ou outras. Mas, enfim, em 1800 alguma coisa, não tinha a ideia de receptor. Como que eu explicava a ação de um fármaco? Como que eu estabelecia uma dose para isso? Provavelmente empiricamente, né? Tratava 100 pacientes, o que morreu, essa dose não pode. Né? Esse aqui já deu o limite. Mas eu preciso. Qual que era o conhecimento que existia e que eu conseguia aplicar? Era quase estequiométrico. Não é? Então, existem fármacos que eu consigo explicar a ação deles pela estequiometria? O que vocês acham? Ou não? Isso é uma coisa do século XVII e que é totalmente furado. Você acha que sim? Então defendam os cientistas do século XVII. Me dê um exemplo aí de fármaco que eu posso pensar só em estequiometria para explicar a ação dele. Um antiácido, dependendo do tipo de agente antiosmótico, você tem o álcool, né? O efeito dele é proporcional à dose. Embora há controvérsia sobre isso. Oi? Homeopatia, a gente entra num campo aí que não é exatamente da química medicinal. Né? Porque a homeopatia, ela não segue nem a lei de ação de massas, porque como é uma diluição de 1 para 1 milhão, ou até mais, e a dinamização, ou até de coisas, isso não explicaria pela ação de massas. Se eu tivesse que explicar, seria por outro jeito. Mas a química farmacêutica também não chega lá. Não é? Mas então eu tenho sim. Não é? Alguns fármacos que não precisam de uma macromolécula para exercer a sua função biológica. Por outro lado, existem outros que eu preciso do alvo para explicar a atividade biológica. É importante a gente entender e conseguir diferenciar um do outro, por diversas razões. Vamos lá. Qual deles tem maior valor agregado por grama? Um fármaco que age por meio de um alvo em relação ao que não age por um alvo. Vocês conseguem dizer quem tem maior valor agregado por grama? O que age por um alvo. Porque a quantidade necessária para exercer o efeito farmacológico é muito menor. Quando esse conceito, essa diferenciação surgiu, lá no século passado, se falava em fármacos específicos e inespecíficos. Só que a ciência evoluiu. E esse termo específico e inespecífico, ele deixou de ser apropriado. Sempre, hoje em dia, na ciência atual, sempre que você pensar em escrever ou dizer para alguém que um fármaco é específico, diga que ele é seletivo. Não existe fármaco específico. Tá? Quando fazia sentido, eu vou fazer uma brincadeira com a bala mágica do coiote do Papaléguas. Mas isso não faz sentido para vocês também ainda? Não. É um desenho que tinha um coiote que caçava o Papaléguas
E ele tinha algumas armas, tinha uma bala mágica, a bala Acme. A bala Acme fazia curvas e seguia o Papaléguas, que corria, né? Porque a bala era específica para o Papaléguas. Quando os primeiros antibióticos foram desenvolvidos, eles também foram desenvolvidos pensando dessa forma. Existiriam moléculas específicas para matar a bactéria. Mas isso não existe. O fármaco mais seletivo que existe até hoje, ele age em pelo menos 3 alvos macromoleculares diferentes. Com seletividade diferente, com afinidade diferente. Mas não existe específico. Se na prova escrever específico, o que vai acontecer com sua nota? Ela vai decrescer. Ela não vai zerar, mas ela vai decrescer. Tá? Então, isso é um incentivo para vocês evitarem o específico. Então, para não deixar de falar desse conceito, eu digo que são fármacos estruturalmente inespecíficos ou estruturalmente específicos. Nos estruturalmente inespecíficos, são as propriedades físico-químicas que ditam a atividade biológica. É como se eu pensasse em reatividade. Acidez, basicidade, é o que é reativo naquela molécula que está associado com a atividade biológica. Nos estruturalmente específicos, ou seja, para aqueles no qual a propriedade físico-química é importante, mas não é a única determinante, é a estrutura, no sentido da conformação, ou conformação bioativa, porque é o encaixe no alvo que determina a ação daquele tipo de molécula. Por que a propriedade físico-química é importante? Porque, de certa forma, é ela que vai garantir que a molécula chegue no alvo. Se eu não tiver propriedades físico-químicas adequadas, não chega no alvo, não interage, não tem atividade biológica. Tá? Do ponto de vista prático, como que eu diferencio um de outro? Como que eu sei, experimentalmente falando, que uma molécula é estruturalmente específica ou inespecífica? Testando. Como seria esse teste? O software nunca vai te dizer isso. Aliás, o software pode dizer isso por comparação com moléculas que são estruturalmente inespecíficas e específicas. Tá? Vamos pensar, só fazer um parênteses aqui. Se você tivesse uma triagem, uma bancada de compostos potencialmente bioativos, e vocês identificassem uma molécula estruturalmente inespecífica, isso seria um resultado bom ou seria um falso positivo? O seu teste. Ué, então eu estou testando um anti-inflamatório. E se for um antitumoral? Realmente é importante para que eu estou testando? A resposta. Pode ser que dependa, né? Mas vamos lá. Se eu tenho uma molécula que a atividade biológica dela depende da reatividade, a acidez, etc., ela só é ativa em grandes concentrações, porque é estequiométrico. Isso tem cara de uma coisa boa para vocês levarem para frente no desenvolvimento de fármacos? O que dá o valor agregado é eu conseguir fazer modificações moleculares que vai aumentar exponencialmente a potência, a seletividade. E isso nunca vai ser possível num fármaco estruturalmente inespecífico. Então, a chance de eu ser um falso positivo é enorme. O que aumenta o meu desejo de querer identificar e diferenciar.
se minha molécula é estruturalmente específica ou não. Vou propor um experimento para vocês. Testei na concentração X, 100 micromolar. Obtive uma resposta de inibição Y. Eu vou aumentar 3 vezes a dose. Em vez de 100, eu vou dar 300. O efeito aumentou proporcionalmente ou não? Vamos dizer que ele aumentou proporcionalmente. Ok. Aí eu fiz agora 10x e aumentou 10 vezes a resposta. Com base nesse cenário, vocês acham que eu tenho uma molécula estruturalmente inespecífica ou específica? E provavelmente a gente vai encerrar por aqui. Como? Inespecífica, levanta a mão. Específica, levanta a mão. Não faço ideia. Eu gosto de pessoas honestas, porque as pessoas honestas me mostram que eu preciso tentar explicar de outra forma. Tá? Se a ação biológica depende de uma macromolécula, o aumento da minha resposta vai ser sempre proporcionalmente linear à concentração do fármaco. Por quê? Porque vai saturar. Então, se aqui eu tenho uma saturação, a resposta não pode ser sempre linear. Não pode ser resposta versus concentração. Vai ter que ser o quê? Na verdade, para fazer uma representação mais correta, seria assim, né? Com uma concentração muito menor, eu tive uma resposta que já é o máximo, né? Que a resposta é via uma macromolécula, né? Mas se eu aumentar muito depois disso, não vai mudar. Eu já estou na minha resposta máxima. Tá? Ok, a gente já sabe como diferenciar. Lá na década de 50, 60 do século passado, teve um químico que tentou pôr um número nisso, quantificar, para dizer, esse fármaco é estruturalmente específico, este é inespecífico. Tá? Quem fez isso foi o tal de Ferguson, e aí ficou conhecido como o princípio de Ferguson, que diz que a atividade de um fármaco, que é o princípio ativo, o IFA, o que você quiser chamar, é diretamente proporcional à atividade química, que para nós é a concentração, tá? No equilíbrio. Então, ele estava estudando um sistema termodinâmico fechado, não é um sistema termodinâmico aberto, como é um paciente, né? Então, tem algumas simplificações aí. Mas vamos lá. E ele disse, então, ele fez o seguinte cálculo, ele chamou isso daí de atividade termodinâmica. Essa atividade termodinâmica, ela é calculada como a concentração do princípio ativo, IFA, fármaco, o que você quiser chamar, necessária para efeito farmacológico, dividido pela concentração do IFA, princípio ativo ou fármaco, que é solúvel naquele sistema. Dessa razão, vai dar um número para o AT, atividade termodinâmica. E ele disse que sempre que esse valor estiver entre 0 e 1, eu tenho um fármaco estruturalmente inespecífico. Ao passo que, quando esse número é menor, ou muito menor do que 0,1, eu tenho uma molécula estruturalmente específica. Com cargas d'água, ele chegou nessa conclusão. Primeiro, por que a gente precisa recorrer a isso daqui e não simplesmente ao experimento de aumentar 10 vezes a dose? Exatamente, né? Eu vou matar o meu paciente, o ratinho, a parte da célula. Não dá.
fazer aquele experimento. Eu preciso de algo um pouco mais prático. E o mais prático é a concentração para o efeito farmacológico observado e o quanto que aquele fármaco, aquela molécula, é solúvel. Isso são coisas que eu consigo quantificar. Então, agora, a partir dessas coisas que eu consigo quantificar, eu cheguei nessas conclusões aqui. Como? Primeiro, tem como AT dar um valor maior que 1? Não. Por quê? Porque é o limite de solubilidade. Ok. Vocês viram o limite? No cálculo 1? Vocês acharam que nunca mais usar isso, né? Pois é. Quando a concentração para o efeito farmacológico chega no limite da concentração que ele é solúvel, isso quer dizer o quê? Que eu dou uma concentração alta para ter efeito farmacológico. Por outro lado, quando esse número aqui é muito baixo, eu divido um número pequeno por algo que é maior, eu vou ter um número que tende a zero. Vocês percebem como esses cenários se encaixam aqui? Em concentrações baixas, eu vejo um efeito farmacológico apenas para um fármaco que age por meio de uma macromolécula. Se fosse um inespecífico, que seria isso daqui, eu teria uma concentração baixa, uma resposta que é praticamente zero. Mas, se eu vejo uma resposta, um efeito farmacológico, mesmo com uma concentração baixa, eu só consigo explicar isso pela ação através de uma macromolécula. Foi, não foi? Voltar para onde? Da concentração? Então vamos lá. Você entendeu que quando esse número tende a 1, é porque eu preciso de uma concentração alta? Logo, quando esse número tende a um número menor do que zero, ou próximo a zero, é porque a concentração para efeito farmacológico é baixa. Se eu, mesmo numa concentração baixa, eu vejo um efeito farmacológico, isso não é uma resposta proporcional à concentração. Porque se eu tenho uma concentração baixa, eu teria uma resposta baixa. Com o erro da medida, isso não é diferente de zero. Então, eu não veria resposta nenhuma. Tá? Sim, não? Foi? Então tá. Só para a gente, então, encerrar isso daqui, alguns exemplos de agentes estruturalmente inespecíficos. Alguns já foram citados aqui. Diuréticos, antiácidos, laxantes, anestésicos voláteis, pelo menos alguns deles, álcool, embora haja controvérsias, e alguns antitumorais. Os antitumorais talvez sejam algo que inicialmente vocês não pensariam. Mas como a gente entende o mecanismo de ação deles, a gente explica por que eles são estruturalmente inespecíficos. São agentes alquilantes. O agente alquilante nada mais é do que algo reativo que vai formar uma ligação covalente com o DNA da célula e matar aquela célula. Existe seletividade nessa reação de alquilação, de alcilação, e assim por diante? Não. Por isso que os antitumorais clássicos, lá da década de 60 e 70, causam uma enormidade de efeitos colaterais. Queda de cabelo, vômito, e por diante. Os mais recentes não se enquadram. Óbvio, então, que grande parte... sim, antes de passar. Gente, existe
fármacos estruturalmente inespecíficos? Existe relação entre estrutura química e atividade biológica? Não? Sim? Por que sim? Ele vai dar de comprometimento. Que vai determinar, inclusive, depois a força desse átomo e a força dessa base. Então, a propriedade química associada à atividade biológica é uma consequência da estrutura química. Então, eu tenho sim. Mas a relação estrutura-atividade aqui é muito parecida com a ordem de reatividade que vocês viram em orgânica. Não tem por que eu ficar repetindo aqui ordem de reatividade de ácidos, base fraca, base dura, base mole. Vocês já sabem esses conceitos, né? A gente vai, então, falar de outras coisas. A química orgânica, depois vocês conversam em casa. Tá? Passar aqui, entender isso tudo. Grande parte do semestre, nós vamos falar de fármacos estruturalmente específicos. Tá? E esse vai ser o último slide, prometo. Tá? Quando a gente fala, então, de fármacos estruturalmente específicos, que agem por meio de uma macromolécula, a gente precisa entender que macromolécula é essa? Quais são as macromoléculas que nós temos, que nós podemos explorar como alvo terapêutico? Proteínas, aminoácidos, não é macromolécula, né? Ele está na composição da proteína. Tem mais alguma macromolécula que pode ser alvo? Açúcares pode, em teoria, nós ainda não aprendemos a usar a parte açúcar dos receptores para o desenvolvimento de fármacos. Mas, em tese, pode sim. Tá? E tem o DNA. Né? É uma macromolécula. Tá? Lipídio, até hoje, eu não vi nenhum estudo visando lipídio. Carboidrato existe. Não tem nada no mercado, mas existe. Os ácidos nucleicos existem como alvo. A questão é a baixa seletividade que eu consigo por eles. Tá? De uma célula tumoral em relação a uma célula sadia. A célula, o DNA de um parasita em relação ao DNA do hospedeiro. Não tem grandes diferenças estruturais. Não é? Sei lá, as actinobactérias têm um conteúdo de GC maior do que nós. Mas como explorar isso no desenvolvimento de fármacos? Até hoje ninguém conseguiu. Tá? Por que proteínas são bons alvos terapêuticos? Tem que ter uma razão. Ou é só porque a gente é incompetente para desenvolver contra açúcares? Diferença estrutural é uma das razões. Qual que é a implicação da diversidade estrutural? O que a diversidade estrutural garante? Ou promove? E o que a conformação diferente? Sítios diferentes. E os sítios diferentes vão dar seletividade. Né? É isso que a diversidade estrutural traz. É seletividade. Tá? O fato das proteínas, muitas delas, serem moduladas por micromoléculas nas vias de sinalização celular é uma outra razão. Mas não são todas as proteínas que são moduláveis por micromoléculas. Tá? E o fato delas estarem envolvidas na regulação metabólica e na sinalização, que é o que eu quero interferir. Dependendo de como que as moléculas interagem com essas macromoléculas, elas vão